40% do que eu respiro vai para o cérebro. Então o cérebro, ele tem um poder muito grande de absorção, quer dizer, ele é um órgão que ele tem, ele necessita de muito oxigênio. Tá? Se você parar para pensar que todo o corpo, se só o cérebro utiliza 40%, quer dizer, os demais órgãos do corpo vão ficar como? Vão estar sendo divididos nesse percentual de 60%. Concorda comigo? Tá? Então, o cérebro é um órgão muito importante. O pessoal da área de saúde sabe que antigamente a morte era dada por uma questão da parada cardíaca do coração. Hoje já é diferente. A morte é cerebral. Não é assim que é constado? Né? A morte, para ser definitiva, para você dizer que o paciente entrou em óbito, o cérebro tem que parar, né? Aí é constatada a morte desse indivíduo. Então, 40% de oxigênio a gente gasta, o nosso cérebro requer isso. Próxima lâmina. O que acontece? O cérebro é feito em dois elementos. Um elemento é pensar e o outro é ter pensamento. O primeiro é pensar e o outro é ter pensamento. Qual que é, na verdade, o que é pensar e o que é ter pensamento? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa? Será que pensar e ter pensamento é a mesma coisa? O que difere um do outro? Você poderia me ajudar para dizer o que difere um do outro? O que difere o pensamento do pensar? Vamos para frente, vamos analisando. 80% das pessoas utilizam apenas o pensamento. Então eu vou explicar para você. O pensar, ele difere do pensamento, por quê? Porque o pensamento é aquela coisa que vai te fazer refletir sobre algo que pode ser tanto do passado, tanto do presente, ou uma coisa futura. Já o pensar, ele tem uma característica diferente. Quer ver? Próxima lâmina. Tá? Que dia foi terça-feira retrasada? Isso é pensamento ou é pensar? Que dia foi terça-feira retrasada? Que dia do mês foi? Todos nós paramos agora nesse momento e ficamos assim como? Que dia foi terça-feira retrasada? Agora, se eu perguntar assim, como é que foi a sua infância? Quem te machucou na sua infância? Você faz o quê? Isso é o quê? Posso nem de pensar. Então, o que difere o pensar do pensamento? Para frente. René Descartes, um filósofo francês que revolucionou o pensamento na Idade Média. René Descartes, ele trouxe o pensamento científico, porque até então o pensamento todo ele era voltado para o processo da religião. O homem ele não podia pensar fora do contexto religioso. Galileu Galilei quase morreu porque disse que a Terra era o quê? Redonda. Mas ele teve que dar um jeitinho lá, senão ia para a fogueira. Então René Descartes, ele traz o pensamento científico, dizendo, é importante você questionar, porque até então, qualquer tipo de questionamento iria implicar numa condenação sumária. Você entraria num processo de inquisição e você seria queimado numa fogueira, se você pensasse diferente do pensamento religioso. Então, quando Descartes trouxe o pensamento científico, houve uma mudança violenta no contexto. Né? Porque logo a partir daí, a imprensa foi inventada, né? Gutenberg inventou a imprensa, os livros começaram a ser publicados, a Bíblia pôde ser também publicada, porque ela estava em poder da Igreja Católica. Após a reforma, ela começou a ser publicada.
E nisso veio a forma do homem ter o pensamento, o modo de pensar científico, não simplesmente o pensamento como forma de existência. Para frente. Então, quando você pensa, quando você traz o pensamento, quando você utiliza o pensamento apenas como uma forma de você refletir sua vida, e você não traz o pensar como forma de quebrar o paradigma, você continua vivendo do mesmo jeito que você viveu 30, 20, 25 anos, 40 anos da sua vida. O que faz o ser humano transcender, o que faz ele mudar, o que faz ele tomar uma atitude, é quando ele começa a utilizar o pensamento como forma de quebra de paradigmas. E o que são paradigmas? São conceitos. São conceitos que eu adquiri. Daqui a pouco você vai ver. São conceitos que você adquiriu ao longo da sua vida, que isso vão se tornando paradigmas. E você vai acreditando nisso com crença. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? E nesse momento Descartes diz assim, você tem que pensar o porquê que isso está acontecendo. Quer ver? Para frente. Vamos analisar. Por quê, como, para quê? São perguntinhas básicas. Agora, analisando comigo, quem é que faz essas perguntinhas básicas? Quem é que faz essas perguntinhas básicas todos os dias? Vocês não sabem? Quem é que faz? Mamãe, por quê? Papai, como? Para quê? Já notou? Agora analisa bem, por que a criança utiliza esse mecanismo? Porque ela está formatando uma identidade e ela está formatando um conceito, um conteúdo de inteligência por onde ela vai viver. Aí nós nos tornamos adultos e o que a gente faz? Qual é o nosso papel como adulto? A gente faz o quê? Se cala. Eu já sei. Então não vou perguntar. Para que eu vou perguntar? Por que eu vou perguntar? Não, isso não vem ao caso, não vou fazer isso agora. Né? Então essas três perguntas, elas partem de um processo, porque isto, vou dizer, a questão do pensar científico é muito novo para a humanidade. A humanidade não tinha isso. São 500 anos apenas que o ser humano começou a pensar na hipótese de que eu quero saber por quê. E logo nós encontramos hoje um conteúdo científico. Para frente. Mas, quando você pensa, traz o pensamento científico apenas, e você toma apenas a razão, você se torna como se fosse uma máquina. E aproximadamente 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, entra no mercado